Olá, meus queridos. Em fevereiro de 1972, o apresentador de um programa de talk shows lá nos Estados Unidos chamado Mike Douglas, ele teve uma ideia genial. Ele decidiu convidar, após assistir diversas entrevistas no Dick Cavett e outros apresentadores ali nos Estados Unidos, ele decidiu convidar John Lennon e Yoko Ono para ser os co-apresentadores do seu programa que era diário. Então, de segunda a sexta, John e Yoko iriam participar junto com ele das entrevistas com os convidados. Ficou acordado que 50% dos convidados poderiam receber o convite de John Lennon e Yoko Ono. Então, eles aproveitaram ali e levaram algumas figuras controversas, como Jerry Rubin, e também como lá o chefe dos Panteras Negras lá e outras pessoas as quais o John Lennon e Yoko Ono estavam envolvidas, né? Eu assisti novamente, foi um dos primeiros DVDs que eu comprei na minha vida, já tem uns 20 anos, é um DVD duplo, que é um DVD que eu gosto muito, mas fazia muito tempo que eu não assistia na íntegra, porque são 5 programas, né? E é lógico, ele ficou conhecido como o programa onde que o John Lennon recebeu lá o Chuck Berry, eles tocaram, abaixaram o microfone da Yoko Ono, eu vou contar isso tudo para vocês também. Mas houve diversas entrevistas ali extremamente interessantes e como faz mais de meio século que foram feitas, você vê que diversos assuntos ali são recorrentes e são importantes até o dia de hoje. Você vê que John Lennon e Yoko Ono estavam realmente com seus convidados muito adiantados no tempo do que as pessoas que viviam naquela época, né? A gente vai falar disso hoje, eu vou fazer um resumo do que foi que aconteceu, mas lembrando que existe no YouTube grande parte dessas entrevistas, tanto é, e legendadas, tanto é que diversas partes dessas entrevistas apareceram em documentários dos Beatles e, logicamente, sobre o John Lennon. Mas nós vamos embora, essa é a Beatles School, vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Anselmo Vieira, eu sou aqui de Vitória da Conquista, na Bahia, e eu sou um dos apoiadores da Beatles School. E o que foi que aconteceu? Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que eu não tinha nada para fazer. E eu estava saudade, eu estava mexendo na minha coleção de DVDs aqui, que eu tenho muitas, algumas eu trouxe aqui para cima, porque a maioria fica lá embaixo no porão, assim como meus discos, né? Então eu fui limpar alguns DVDs e achei esse aqui. Eu falei, gente, quanto tempo que eu não assisto o primeiro DVD que eu comprei na minha vida. E foi uma experiência muito legal, muito gostosa. Eu vou contar para vocês, tintim por tintim, como foram esses 5 dias. Você vai ficar impressionado com tanta coisa que aconteceu aqui. Mas, meus caros, lembrando também que a segunda edição, quem diria, né? Meu livro agora tem uma segunda edição, que foi lançada pela Belas Letras, está no site da Belas Letras lá, na Amazon está em primeiro lugar ainda, lá em livros de referência, livros de rock, livros sobre biografias musicais, ele fica ali alternando com alguns outros. Eu tenho muito orgulho desse meu livrinho. Ele está lá, agora você pode comprar ele na Belas Letras, porque está em sua segunda edição. Mas vamos falar de Joleno, meus queridos. Eu trouxe aqui, porque eu não vou ficar usando a televisão, porque qualquer coisa que a gente usa aqui de imagem, eu tinha feito um vídeo maravilhoso sobre Free as a Bird, mostrando todas as referências, né? Eu sei que a maioria das pessoas gostariam de assistir, mas o YouTube vai lá, deu strike no meu vídeo e acabou com ele. Bom, meus caros, o que acontece é o seguinte, antes da gente começar a contar o que aconteceu nestes vídeos, né, nesses programas, há de se lembrar que até esse momento John Lennon estava numa boa. Ele tinha gravado o álbum Imagine e ele decidiu se mudar para os Estados Unidos, né, para Nova York, muito por causa. A Yoko estava cansada de viver naquela casa branca lá em Ascot, ele estava morando naquela casa ali desde meados de 1969, onde as derradeiras fotos dos Beatles foram feitas, né? Então o John mora ali também, mas ele passou muito tempo. Em 1970, John Lennon passou muito tempo em Los Angeles, fazendo aquela terapia do grito primal com Arthur Janova, né? E ele também passou um tempo no Japão, conhecendo a família da Yoko Ono. Então, em 71, meus queridos, ele passou ali um bom tempo gravando o álbum Imagine, como a gente tem pelo menos aí, não apenas o filme Imagine, como também o Give Me Some Truth, que seria o Making Of, e temos também o Above Us Only Sky, que até pouco tempo tinha na Netflix, mas você acha o DVD dele facilmente aí em Mercado Livre, alguma coisa que o vale. Mas, enfim, muita coisa saiu ali daquele álbum Imagine, né? Mas aí o John e a Yoko, eles vão para Nova York. Primeiro, a primeira coisa que eles foram fazer em Nova York foram fazer os overdubs com Phil Spector em cima das gravações feitas em Ascot, na casa do John Lennon, né?
Mas houve um problema também, que a filhinha da Yoko Ono, a Kyoko, eu já contei isso em um vídeo, já tem mais de um ano, né? Ela foi, eu não vou dizer sequestrada, né? Mas a Yoko havia ganhado lá a posse da criança lá, né, a guarda da menina e tal, só que o ex-marido da Yoko Ono, o cara chamado Anthony Cox, ele cata a menina e desaparece lá para dentro dos Estados Unidos. Então seria mais fácil com a Yoko morando nos Estados Unidos para poder achar o cara e a criança e não ser tão traumático para a menina assim mudar do país. Então a Yoko convence o John, que não foi muito difícil, porque quem mandava mesmo era ela, né? E eles vão, e nessas entrevistas dá para reparar isso. Então eles vão para os Estados Unidos e lá eles ficam. Enfim, o John era talvez uma das pessoas mais importantes do mundo, mais famosas do mundo naquele momento, né? E o fato dele ter se enveredado ali junto com Jerry Rubin, Hoffman e todo o pessoal ali que era contra o Richard Nixon e a guerra do Vietnã, aquela coisa toda. O John, depois de dar essa entrevista para o Mike Douglas, ou dar entrevista, não, de ser o co-apresentador desse programa, caramba, aí deu problema para ele com a imigração mesmo, porque o Richard Nixon começou a ver o John Lennon como uma nova esquerda, né, uma pessoa perigosa que poderia ali mexer com a cabeça dos jovens ali e ele perder a eleição. Ele venceria a eleição, né? Mas e depois, lógico, 2 anos depois, teve o caso de Watergate, aí ele acabou desaparecendo do mundo político e é considerado até hoje um presidente dos Estados Unidos que nem a direita nem a esquerda são muito chegados dele, porque era uma figura muito controversa. Mas, enfim, o primeiro programa foi muito interessante porque o Mike Douglas ele decidiu iniciar o programa cantando Michelle, né? E ele canta do jeitão dele, que o Mike Douglas ele havia sido cantor, né, de big bands lá nos anos 50 e tal. Então ele canta daquele jeito meio Sinatra, né, e tal. E o John Lennon logo de cara já fala com ele, pelo menos eu escrevi o refrão dessa música, né, porque é uma música do Paul, né, pelo menos não cantou Yesterday, né, ele fala assim. E aí a Yoko Ono fala que a melhor parte da música é o refrão, aquela coisa toda, dá aquela puxada de saco no John, né? Porque o John parecia estar muito inseguro no início, mas com o tempo, dando tempo para ele já no último programa ele já estava o dono da emissora, nem mais o dono do programa. Então eles convidaram diversas pessoas, né? A primeira pessoa que eles convidaram ali foi um comediante chamado Louis Nye. Eu estou aqui com o um encartezinho onde que tem todo mundo, né? E aí ele conta dos sotaques e tal, papapá, e é interessante. Eles chamam também o Ralph Nader. Ele era um político, né? Vamos dizer assim, né? Ainda era, porque ele está vivo e tal. E ele ia muito com essa coisa dos direitos do consumidor, no direito das pessoas. É uma figura muito interessante, o qual o John Lennon era muito fã, né? Mas aí eles durante esse primeiro programa, duas coisas acontecem. A primeira de todas, que é tão tanto quanto interessante, eles pegam um pôster e todo mundo que ia participar do programa naqueles 5 dias iriam assinar ou escrever alguma mensagem. Começa pelo John Yoko, o próprio Mike Douglas, então o Louis Nye também coloca o nome dele ali e também o político, né, e tal. E esse quadro iria ser leiloado para fundo de caridade, alguma obra de caridade lá que o John e Yoko fizeram, né? E nesse dia também a Yoko Ono quebra, ela traz uma xícara quebrada, a qual essa xícara ela seria reconstruída até o 5º dia do programa, né? Todo dia eles iniciavam o programa com essa xícara quebrada. Então é interessante a arte da Yoko Ono, né? Aquela coisa, a arte conceitual e tudo mais. No final desse primeiro episódio, né, o qual o John fala um pouco sobre os Beatles, porque ele sempre não adianta, né, meus queridos? Naquela época ali, então o John, uma coisa muito digna, assim, que a gente lembra muito, é que perguntou se havia alguma. O Mike Douglas pergunta se havia alguma possibilidade dos Beatles tocarem juntos. O John falou, claro, não há nada, né? Mas também teria. Nada seria um problema para os Beatles tocarem, mas não havia motivo. Ele falou assim: sem motivo é melhor a gente deixar quieto e cada um seguir da sua forma, o que eu achei bastante legal da parte do John, né? Ele chega a perguntar um pouco do Paul, ele fala que jantou com o Paul semana passada e estava tudo bem, papapá. Ele ainda seria questionado no 5º programa pelo público sobre How Do You Sleep, mas eu chego lá. Então eles fez esse negócio da xícara, né? E a Yoko Ono, ela já havia sido entrevistada pelo Mike Douglas sozinha, sem o John, né? No ano anterior, né?
Então o Mike Douglas fala com ela: pô, você fez uma coisa no último programa que eu queria fazer de novo. Que é, eles pegavam o telefone naquela época, né? Pegavam vários catálogos de telefone, eles estavam na Filadélfia, vai lembrar, desculpa, eu não falei isso. Eles estavam na Filadélfia, esse programa foi gravado lá. Então eles pegavam o catálogo do telefone, a Yoko ligava para determinada pessoa, perguntava o nome, e ela falava: ó, aqui é a Yoko Ono, eu gostaria de dizer que eu te amo, né? E tal, e passa essa mensagem para frente, né? O que é meio esquisito fazer isso, né? Hoje em dia a pessoa mandaria para o meio do inferno, mas na época também. As pessoas pensavam que era trote, né? Então o Mike Douglas liga lá, o John liga e tal, e quando chega esse comediante, ele decide ligar para um negócio lá, tipo, não sei se foi um pesticida, não sei o que que era, lá, de limpeza, e aí ele liga perguntando se limpava galinheiro, né? A moça muito educada falou que sim, que eles limpavam de tudo e tal. E aí ele aproveita e fala com ela: gente, eu queria dizer aqui, eu estou no Mike Douglas Show, eu sou o comediante Louis Nair, e eu gostaria de dizer que eu te amo e amo também a equipe que trabalha contigo. Então a reação da mulher foi muito interessante, porque era uma pessoa extremamente calorosa, ela falou: muito obrigado, eu te amo também, que não sei o quê. Então foi passando o telefone, o Mike Douglas falou com a mulher, a Yoko falou com a mulher, o John falou com a mulher, ela foi muito, ela ficava toda hora que falava que a amava, né? Ela falava: oh yeah, ela falava assim. Parece até que foi armado, mas não foi, não. Foi bastante interessante. Então, assim termina o primeiro programa. Lógico que tinha uma aparição, John Lennon tinha que cantar, né, meus queridos? E aí, nesse primeiro programa, o John Lennon canta It's So Hard, que fora gravado no álbum Imagine, né? E ele toca ali pela primeira vez com essa nova banda, né? Que ele descobriu ali em Nova York, chamada Elephant's Memory. Né? Eles tocaram, foi bem legal, e o Yoko Ono fica lá batendo num bongô, né? E é interessante porque o microfone ele era direcionado para o bongô, né? Mas aí o Yoko Ono toda hora ela se abaixava e dava os gritos dela lá, o que era hoje em dia é até engraçado, né? Mas eu acredito que para algumas pessoas foi uma coisa extremamente irritante, né? Quem estava no bongô lá atrás também, dando uns batuques lá também, era o Jerry Rubin, qual a gente vai falar no próximo episódio. No segundo episódio, se eu não me engano, o Mike Douglas começou cantando With a Little Help from My Friends, em sua versão, né? E nesse programa foi convidado também uma cineasta chamada Bárbara Loden, né? Uma mulher muito bonita, muito elegante e tal, e ela fazia filmes, né, com a causa da mulher, aquela coisa toda. Eu, quando era muito fã dela, né? Coitada, ela morreria em 1980, se eu não me engano, com câncer de mama, né? Então ela vai, ele se apresenta, assina lá também, a entrevista dela é bastante interessante, e aí chega o ministro da Saúde, né, cara, do governo Nixon, né, o doutor Seinfeld, se eu não me engano, esse era o nome dele, e ele vai ali falar principalmente, olha que coisa interessante, principalmente a questão do fumo, né, das pessoas fumarem, como as pessoas estavam morrendo, 44 milhões de americanos na época, ali, 72, eram fumantes, e a grande maioria era jovem e tal. Antes, no programa anterior, o cara já tinha falado sobre poluição, que era uma coisa, ao cuidado com o meio ambiente, aquela coisa toda, coisas que a gente discute até hoje, meio século depois, né? O que fazer com as garrafas descartáveis, o que fazer com o lixo, isso tudo já era discutido ali, né? Na época nos Estados Unidos, né? E aí esse cara vai, ele faz essa coisa sobre, ele fala sobre essa coisa no Ministério da Saúde, dessa luta com o tabagismo e tal, aquela coisa toda. E aí entra o Jerry Rubin para ser entrevistado, né? O qual o Michael Douglas deixa claro logo do início que tinha uma percepção muito negativa do Jerry Rubin, né? Quando o Jerry chega, ele era muito chegado, ele fora o convidado de John Yoko junto com a Barbara Loden, né? Mas o Jerry chega, cara, ele é uma figura interessante, mas para mim, pessoalmente, eu não gosto muito de dar minha opinião aqui na Beatles School, não. Mas eu acho uma pessoa assim, um tanto quanto babaca, meio escrotinha. Lógico que ele estava lutando ali para trazer os soldados americanos de volta, né, aquela coisa toda, mas ele chama o Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos na época, ele chama ele de porco, né? A gente colocou um porco na presidência, o qual o Mike Douglas ficou assim extremamente chocado, né? Foi muito desagradável, né, meus queridos? E o ministro da Saúde que estava lá, que era um senhor educadíssimo, ele falou assim: ó, eu vim do Oriente Médio num programa para estudar aqui nos Estados Unidos, me tornei médico e hoje eu sou o ministro da Saúde, né? Em nenhum outro lugar no mundo eu teria tantas oportunidades como eu tive aqui nos Estados Unidos. Mas aí o Jerry Rubin não quis nem saber, né? Mas aí o Mike Douglas chama a atenção dele, fala com ele.
Você vive num país onde você pode vir aqui na frente da televisão e falar isso não aconteceu nada contigo. Aí o Jerry Rubin falou assim: ah, pô, mas eu já aconteceu isso antes, eu já falei na televisão e fui preso. Então não tem essa liberdade toda a gente falar o que pensa aqui nos Estados Unidos. Então, naquele imbróglio todo ali, o John e a Yoko tentando ali meio que equilibrar coisas, meus queridos, mas o negócio ali. Como a gente diz aqui em Minas Gerais, azedou o pé do frango, entendeu? O Mike Douglas estava muito paciente, logo ali ele fica balançando a cabeça assim, ele achou muito esquisito, e também o ministro da Saúde também ficou isso também, mas foi uma coisa desagradável, né? Mas vamos para o terceiro programa, porque o terceiro programa é o mais legal. Meus queridos, o terceiro programa talvez seja a parte mais famosa, até para quem não é bitomaníaco de colecionar esse tipo de coisa, mas já deve ter visto por aí, que é o John Lennon recebendo o Chuck Berry, né? O Chuck ele chega para uma entrevista, lógico que o John e o Chuck se encontraram no backstage ali, né, nos camarins, aquela coisa toda. Mas aí o John fala, né, que se tivesse que inventar um outro nome para o rock and roll, esse nome certamente seria Chuck Berry. O John comenta também de seus outros ídolos, né? Bud Diddley, ele fala de Buddy Holly, e lógico, o John Lennon fala do Elvis. Ele fala assim: para mim, o Elvis é o maior e tal. Aí o Mike Douglas chega a brincar com o John, fala assim: mas vocês acabaram ficando maiores do que o Elvis, né? O John não responde a isso, ele simplesmente fala que para ele o Elvis é o maior de todos e pronto, acabou, né? Mas aí o Chuck Berry vem e eles vão cantar Memphis, Tennessee, uma música que, para quem gosta aí da história dos Beatles mesmo, você vê que os Beatles tentaram essa música no Decca Tapes tem uma versão de Memphis, Tennessee, e tem diversas versões na BBC, né? E é uma das músicas prediletas do John Lennon, né? Eu vejo até essa música, para mim, está mais atrelada ao John do que ao Chuck, que escreveu, né? Então eles tocam ali, claro, a Yoko Ono tem a famosa cena que ela passa a mão no microfone e dá aquele berro dela, né, cara? De dinossauro no cio, né? E aquilo ali, porra, o pessoal fica meio sem graça, depois eles vão, sentam, né? E aí conversa, o Chuck Berry dá entrevista, fala que adorava fazer show, muito melhor do que gravar discos e tal. E depois eles voltam para poder cantar mais uma música, eles vão cantar Johnny B. Good. É interessante, porque na hora que eles estão ali junto com a Elephant's Memory, né? O Chuck Berry, antes da música, ele fala assim: John. Aí o John falou: oi. Ele falou assim: Be Good. Aí o John dá uma risada e eles começam a cantar. Aí, meus queridos, alguma pessoa de bom senso ali que mexia na parte do som ali foi lá e removeu o microfone da Yoko Ono completamente. O microfone estava lá, mas ela não, ela deu um berro lá, né? Não saiu som nenhum e tal, então dá para escutar Johnny B. Good sem o berro da Yoko Ono, mas quem estava no palco com certeza escutou. Aí eles voltam, vem uma moça, né, que era uma chefe de cozinha, que fazia especialista em comida macrobiótica, então eles explicam tudo ali o que é a dieta macrobiótica, qual o John Lennon, muita gente me pergunta por que o John Lennon estava tão magro assim em 1980, né, na época que ele morreu. Ele tinha voltado à comida macrobiótica porque dizem os livros que o John Lennon teve um acesso de diarreia ali no meio dos anos, desculpa, no meio do ano de 1980, tanto ele quanto a Yoko. Então eles voltam à comida macrobiótica. O John voltou assim a colocar um pouco de açúcar na comida dele, mas aí o lance da comida macrobiótica, uma das primeiras coisas que eles fazem para entrar nessa dieta, a mulher até explica, é cortar o açúcar e substituir pelo mel, né? Mas aí, enfim, eles vão falando daquilo ali, aí tem a parte, para mim, uma das partes mais engraçadas, o qual eles têm uma mesa, tipo uma Ana Maria Braga, naquela mesa para fazer comida macrobiótica, aí fica o John, Chuck Berry e a Yoko, junto com o Mike Douglas e essa moça, esse chefe, né, mostrando ali, fazendo comida ali com algas marinhas e tal. Comida que a gente comeria hoje em dia, mas na época foi muito estranho, né? O Chuck Berry faz caras e bocas o tempo todo, foi assim, ele foi muito legal a participação dele ali, né? E no final eles comem, faz umas caras. O John adora aquilo ali, né? Porque muito provavelmente essa moça foi um dos convidados dele e da Yoko Ono, né? Depois, um cara vai, pluga o Mike Douglas para ver as ondas alfas da cabeça dele, do John Lennon também, aí o cara pluga tipo num sintetizador Moog, né? E aí ele fica tocando ali e tal. É muito engraçado porque o Mike Douglas ele chega a comentar do barulho, que ele falou assim: se eu tiver um pouco triste, aí o Chuck Berry fala com ele, aí vai sair um blues, né, e tal. Então tinha muita piada, foi muito legal este programa, né? Mas ele ficou célebre pelo cara ter removido ali o som do microfone da Yoko Ono durante Johnny B. Good. Há outras versões no YouTube no qual eles estão tocando Memphis, Tennessee, e o som da Yoko Ono é retirado. Isso aí é alguém que fez isso aí no YouTube, porque na verdade, na fita original, o som sai e essas
versões com Chuck Berry apareceram em vários bootlegs do John Lennon, né? Mas aí no original tem o barulho mesmo e ele foi removido quando foram cantar Johnny B. Good. Bom, meus queridos, no terceiro programa, não, no quarto programa, ele é interessante porque vai uma cantora e ela canta aquela música Everybody's Talking, né, numa levada meio soul, a música, né, que ficou famosérrima com Harry Nilsson, né, o qual o John Lennon, mais um ano e meio depois ali, é seu grande companheiro dele, né? Mas aí o bicho pega aqui agora, porque eu acredito que aquelas famílias conservadoras na época que estavam assistindo o programa passavam por volta de 4:30 da tarde, né? Você vê o líder dos Panteras, o líder dos Panteras Negras chegar ali, né? A Marsha Martin também, que era líder do movimento estudantil negro, né? E o Bob Seale, que era o líder do movimento dos Panteras Negras, né? A primeira vez que eu fui assistir, eu fiquei morrendo de medo, porque há o preconceito, né? Alguns filmes mostram os Panteras Negras extremamente agressivos e tal, poderiam até ser, mas ele ali não. Ele ali, ele mostrou tudo que ele estava fazendo ali, como tinha um programa, né, para os jovens negros americanos, que era de degrau em degrau, né? O qual a primeira coisa que eles tinham que ter é um café da manhã e depois roupa para poder sair, para poder procurar um emprego, porque era muito difícil dar emprego para negros, né? Então eles, como eram muito pobres e tal, então tinha esses programas, então ele começou a mostrar um monte de programa, o qual o establishment, o qual o governo federal, os governos estaduais, municipais, não estavam nem aí para esses jovens negros, mas aí os Panteras Negras faziam, dava estudo, dava comida e dava roupa, né? E dava uma certa organização a eles, né? Então isso foi muito interessante, porque calou a boca de muita gente conservadora na época ali, que não sabia o que os Panteras Negras estavam fazendo, né? A mesma coisa com a Marsha Martin, né? Ela mostrando ali o que os estudantes tinham que fazer, né? Como eles tinham que se organizar, aquela coisa muito, muito bonito, aquilo tudo que foi feito. Lógico que algumas coisas desandaram com o tempo, né, meus queridos? Mas foi muito legal. Porque a Elephant's Memory teve a oportunidade ali de tocar. O John Lennon vai cantar Imagine, né? E muito bonito, tal. Ele tá com a camisa de beisebol. Você já deve ter visto esse vídeo por aí, né? Eles tocam direitinho, ficou bacana. Por diversos episódios, do primeiro ao quinto, mostraram cenas do filme Imagine, né? Com os vídeos ali de Cripple Inside, né? Da música da Yoko chamada Mrs. Lennon, né? Oh My Love, né? Algumas cenas ali. Mas nesse último programa, para mim, pessoalmente, foi muito interessante, porque o comediante George Carlin, né? Que eu me lembro de uma cena dele naqueles filmes do Kevin Smith, né, o qual ele era um mendigo que pedindo carona na estrada, aí o cara para, aí para poder ir no caminhão, o cara ele colocava uma placa assim, né, porque ele já era velho ali nos filmes do Kevin Smith, que já eram, né, final dos anos 2000, desculpa, final dos anos 90 para os anos 2000, né? E aí ele tinha uma placa falando assim, blow jobs for a ride, né? Um boquete pela carona. Então foi a primeira vez que eu vi o George Carlin lá nos anos 90. Então quando eu vi esse DVD, eu falei, gente, o George Carlin novinho, né? Ele barbudo, de cabelo comprido, esse comediante americano que é muito famoso. Principalmente ele era muito famoso nas universidades americanas e tal, né? Ele era tipo um Monty Python um só, né? Mas é aquela coisa do stand-up, né? E o cara sabia fazer aquilo muito bem. Então ele vai lá, ele faz lá a parte dele e tal. E é neste programa o qual o John e a Yoko respondem perguntas do público, né? A primeira pergunta, que foi logo de cara, eles perguntaram sobre o Arthur Janov, né? E a terapia do grito primal. O John responde, mas aí alguém perguntaram se tinha escutado o novo disco do Paul. Aí ele pergunta, o dos Wings? Aí o cara fala assim, ele tá melhorando, é melhor do que o último, né? E aí alguém vai e pergunta para ele assim, por que você escreveu How Do You Sleep? Aí ele respondeu, falou assim, por quê? Porque eu quis, né? Aí o cara replica, o cara vira para ele e fala assim, você não achou ela muito vingativa, né? Ele falou assim, ué, a vingativa como assim, né? Eu tive uma briga com meu melhor amigo, se eu não puder brigar com meu melhor amigo, vou brigar com quem, né? Aí o Mike Douglas pergunta para ele, o Paul é seu melhor amigo? Ele fala assim, pelo menos era, né? Eu tive com ele semana passada, ele não se sentiu ofendido com a música. Sentiu sim, né, John? Mas aí o John achou que o Paul, né? O Paul deve ter falado com tudo bem, né? E aí o John fala, porque tinha algumas letras das músicas do Ram, o qual o Paul atacou, e ele falou assim, foi uma resposta, né? E aí o Conor fica o tempo todo ali, né? Mas é uma música bonita, é uma música legal, realmente, é uma música swingada, eles falam até
que Elephant's Memory eu queria tocá-la ali, mas o John falou: não, não, eu não, jamais tocaria essa música, né? Para as pessoas vão pensar que eu tô com raiva do Paul, mas é porque o guitarrista lá, o Tex, ele queria fazer o solo que o George fizera, né? Em How Do You Sleep. Mas enfim, meus queridos, neste último programa, o John e a Yoko eles cantam Luck of the Irish, né? A Yoko Ono também canta não, desculpa, Luck of the Irish. Eu acho que sim. E aí o Ono canta também uma música folclórica lá japonesa, né, para terminar, e o Mike Douglas agradece o John. O John já no final estava extremamente assim à vontade ao fazer o programa, né? Agora, sobre o relacionamento do John e da Yoko ali, o que dá para notar você vendo ali, né, sem filtro algum, né? Era que realmente o John é uma pessoa difícil, né, cara? E a partir do momento que os holofotes batiam na cara dele, ele como um Beatle, ele como uma celebridade, ele queria colocar a opinião dele, ele queria falar. Então ele atropelava muitas pessoas. E uma das pessoas que ele atropelava, mas ele tomava um chega para lá o tempo todo educado, era a Yoko Ono. A Yoko Ono estava falando, o John terminava as frases dela, né? Até que chega um ponto que ela dá uma olhada para ele e ele pede desculpa, né? Porque, porra, deixa a mulher falar, né? Eu achei a Yoko Ono ela tinha ela deve ter ainda, né, uma visão sobre si mesma de que ela se acha extremamente importante, né? Não há nada de mal isso, acho que todo mundo é importante, claro, né? Mas ela se colocava, eu acho que a Yoko Ono, com o tempo, ela notou com quem que ela casou, entendeu? Ela viu, e principalmente depois da morte do John, ela viu que não dá para comparar. Tanto é que há diversas entrevistas da Yoko, a qual ela fala: um dia desse eu estava escutando a entrevista que a gente deu a Rolling Stone, né? E aí ela fala assim: por que a gente tinha que falar, né? Por que eu tinha que atrapalhar o John, né? Devia deixar só o John falar, né? Então eu acho que com os anos ela tomou um chá de simancol, né? Como a gente diz, né? E ela viu que realmente o John e os Beatles foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na Terra. Mas eu acho que naquela época ela se achava tão importante ou merecedora de uma atenção, qual eu, particularmente, eu acho que ela não era grande coisa. Tem uma grande frase da Tia Mimi, que quando o John Lennon foi apresentar a Yoko Ono, a Tia Mimi, a Tia Mimi, lógico, virou para ela e falou assim: e o que você faz da vida? Ela falou: sou uma artista. Ela falou assim: uma artista? Eu falei, é. Ela falou assim: você não deve ser muito boa, né? Porque eu nunca ouvi falar do seu nome. Então, acho mais ou menos por aí, né? A Yoko Ono, realmente, ela se achava importante como artista e tal, e ela achava que ela estava em pé de igualdade com o maridão, né? Mas é interessante ver isso, porque a gente sabe o final da história, né? Logo depois daquilo ali, o John Lennon se ferrou feio com o FBI, prestando atenção em cada frase que ele usava naquilo ali, e lógico que na hora que ele foi pleitear ali, né, o visto lá, o green card lá para ficar nos Estados Unidos, ele se ferrou feio, né? E é muito interessante ver como em 1970, porque em 72 aconteceria muita coisa ainda. Ele gravaria o álbum Sometime in New York City, algumas músicas como Luck of the Irish e Sister or Sisters aparecendo nesse programa do Mike Douglas Show. Ele gravaria ali com o Elephant's Memory. E depois ele também iria fazer o show One-to-One Concert e tudo mais. Mas com a derrota do McGovern, né, que era o candidato do John Lennon ali, que era a esquerda, né, para falar que havia esquerda nos Estados Unidos, ele vai e o John ele entra numa deprê em 73, o qual o casamento dele com a Yoko Ono vai pro saco, né? Então no final de 73 eles decidem se separar. Então esse John Lennon que vai para Los Angeles lá ficar enchendo a cara com o Harry Nilsson, né? Nem encheu tanta cara assim, parece que a história, para mim a história ela pinta uma coisa um tanto quanto exagerada, né? A May Pang, ela conseguiu, de certa forma, controlar o John Lennon ali, né? Mas é muito interessante as diversas facetas do John Lennon. A gente tem o John Beaton, né? Depois tem o John Pepper, depois a gente tem o John Yoko, né? E que vai até ali por volta de 72. Em 73 a gente tem John e a May Pang, que é o John para mim, que ele tenta voltar a ser o Beatle John, né? Mas sem os outros Beatles ao seu redor ficou difícil, né? A gente teve álbuns como Mind Games e Walls and Bridges que, tirando nós, grandes fãs dos Beatles e de John Lennon, as pessoas quase não conhecem muito as músicas, né? E o rock and roll, então, as pessoas lembram por causa de Stand By Me, né? E aí ele entra nesse ostracismo de 75 até 80. Mas, enfim, é muito interessante, eu acho que vale a pena, tem no YouTube, vale a pena para você que é fã dos Beatles, fã do John Lennon, assistir ali que você vai conhecer um pouco mais, né? Vários trechos foram retirados para fazer documentário, principalmente da parte ali, que talvez a grande parte, para mim, onde que ele fala do pai e da mãe dele, né? Ele fala que o pai dele reapareceu depois que ele ficou famoso. Ele passa um pano pro pai dele, pro Alfred, ele fala assim: meu pai era da Marinha Mercante, então ele trabalhou muito durante a guerra, né? Você imagina. E a minha mãe
parece que ela não conseguia ficar sem alguém, né, sem um outro homem, né. Então eles se separaram, né, o John dá aquela puxada também na mãe dele, né, o meu pai era responsável, mas você também não quis ficar em casa esperando por ele, foi, né, a Júlia foi ter um caso com um soldado, né, se não me engano galês ou americano, agora não lembro agora esse soldado, e ela acabou tendo uma filha que chamava Vitória, que eles deram para adoção, né, e depois, 1 ano depois, ela fica com Bob Dickens, o John vai ter mais 2 irmãs ali, né. Então o John dá essa chamada e ele fala, né, que o pai dele reapareceu quando ele já era famoso, então por isso que ele ficou com o pé atrás. Ele fala: "Meu pai é uma versão menorzinha minha, de 1,50 m, né". Aí eu quando falo eles são muito parecidos, aí o John dá outra puxada, fala assim: "É, mas meu pai agora com". O Mike Douglas pergunta para ele: "Quantos anos tem seu pai?" Ele fala assim: "Ah, ele tem 60, não sei, 60 alguma coisa, mas o problema é que ele casou com uma menina de 23 anos e agora tem um filho, né, e tal". Então o John Lennon fala assim, um tanto quanto indignado. É engraçado essa indignação vindo de um cara extremamente progressista, vendendo uma imagem de um mundo, né, sem preconceito, e ele tinha um preconceito por conta da mãe, né, ter outros amores na vida, né, e o pai também na meia-idade se apaixonar por uma menina de 20 e poucos anos, né. Mas esse era o John Lennon, meus queridos, ele é perfeito, não tem ninguém, nem eu. Um grande abraço para vocês, espero que vocês assistam. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário aqui para baixo, pelo menos de uma parte que eu sei que tem legenda para quem não sabe muito em inglês, mas as outras partes vocês vão encontrar aí. Grande abraço, vocês se cuidem.